Bismillahirrahmanirrahim. Continuando a nossa conversa, estávamos a falar sobre as sagradas esposas do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e hoje fazemos a quinta esposa. Chamava-se Zainab bint Khuzaymah al-Hilaliya. Ela pertencia à tribo de Hilal, em Najd, que era uma província norte da Arábia, e ele, historicamente falando, casa ao mesmo tempo, na mesma altura, podemos dizer nas mesmas semanas, ou a diferença de semanas ou alguns meses, de Hafsa, a quarta esposa. No entanto, ela apenas vive com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, 8 meses, e depois acaba por falecer. Sabemos pouco dela, sabemos apenas que ela, em Meca, estava casada com um homem chamado Tufail bin Harith, e mais tarde ela casa-se com o irmão, quando o Tufail falece, Ubayda bin Harith. Ubayda é aquele discípulo que na batalha de Badr tinha estado presente e no início da batalha fez aquilo que nós chamamos de Mubaraza. Mubaraza são, primeiro, antes de uma batalha, 3 de cada lado faziam uma mini batalha e depois começava a batalha grande. E nesses 3 da parte dos muçulmanos, Ubayda bin Harith foi um deles, juntamente com Hamza e Ali, radiallahu anhuma, e, portanto, que ele, como sabem, acabaria por falecer nesta batalha, sairia ferido e depois acabaria por falecer. Zainab, a esposa, não tinha família nenhuma. Ela era conhecida por todos como al-Masakin, porque era uma senhora, mesmo antes do Islão, que tomava muito conta dos pobres. Portanto, era uma mulher piedosa. O profeta casa-se com ela mais ou menos no ano 3, como nós estamos a falar. Ela vive alguns meses com ele e morre, falece, portanto, no ano 4, muito provavelmente a Rabi al-Awwal, no 3º mês do ano 4. Tecnicamente falando, é a segunda esposa depois de Khadija por ter falecido, e é a primeira esposa a ser enterrada num talhão em Al-Baqi, que era o cemitério de Al-Madina. Ela é a primeira esposa a ser enterrada lá. Sobre ela, dizem que Zainab, a mãe dela, era uma mulher, podemos dizer que era a sogra mais sortuda do mundo, era a mãe mais sortuda do mundo. A mãe de Zainab tirando Zainab, teve 6 filhas. E o que é curioso, historicamente falando, é que a mãe de Zainab teve estas 6 filhas, e essas, portanto, aliás, 6 filhas mais 7 filhas no total, e todas elas casaram-se com homens de elite. Para terem uma ideia, a nível de curiosidade, Zainab, naturalmente, casou-se com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Zainab tinha mais uma meia-irmã, chamada Maimuna, que também mais tarde vai se casar com o profeta. Pois Zainab tinha uma outra irmã, chamada Fadl, que era a mulher de Abbas, tio do profeta. Ela era mãe de Ibn Abbas e de Fadl ibn Abbas, portanto, também Fadl foi uma mulher muito agraciada, porque casou-se também com um chefe na altura, Abbas radiallahu anhu, que é o fundador dos Abbásitas. Depois, mais uma outra irmã, que era Lubaba as-Sughra, que era uma senhora que casou-se com Walid bin Mughira, também um chefe tribal de Meca, e tiveram um filho chamado Khalid bin Walid. Também vocês conhecem Khalid bin Walid por ter sido um grande general. Mais outra irmã, chamava-se Asma bint Umays, que casou-se só com Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib era o homem a quem o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, chamava de irmão, porque eles eram primos diretos. Mais tarde, quando Ja'far falece, ela casa-se com Abu Bakr e tem um filho chamado Muhammad ibn Abu Bakr, que mais tarde também vai aparecer na história. E depois de Abu Bakr ter falecido, ela casa-se com Ali bin Abi Talib, portanto, o genro do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e de lá também teve filhos. Portanto, mais uma senhora, mais uma filha que casou-se com grandes homens. Depois temos mais outra irmã, Salma bin Umays. Ela casou-se com Hamza, radiallahu anhu, o tio do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e juntos tiveram uma filha chamada Umara bint Hamza, que
depois da morte de Hamza, foi entregue, o profeta entregou ela a Jafar para tomar conta. Portanto, aqui, só a nível de curiosidade, para vocês verem que esta senhora, a mãe de Zainab bint Khuzaima, teve 7 filhas e todas elas foram agraciadas com grandes casamentos. No número 5, em sexto lugar, portanto, dos casamentos, temos uma senhora chamada Salama. Salama foi a 6ª esposa a casar-se com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Chamava-se Hind bint Umayya al-Makhzumiyya, também uma mulher de uma tribo muito elite. Ela era muito famosa, aliás, ela vai também ser muito importante na vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ela estava, na altura, na batalha de Uhud, que agora passou, estava casada com o seu marido Abu Salama, que chamava-se Abdullah bin Asad. Abdullah bin Asad era um primo materno, um primo do profeta da parte da mãe. Tinha também feito várias as imigrações a Massim. Se forem ver bem, das 6 esposas que o profeta até hoje já teve, tirando 2, Khadija, que não esteve presente porque faleceu mais cedo, e a Aisha, porque não tinha nascido na altura, ou então era muito pequenina, todas as restantes esposas tiveram uma coisa em comum. Todas elas imigraram para a Abissínia. E naquela altura, imigrar era muito difícil. Os árabes não estavam habituados a imigrar. Normalmente, quando eles saíam todos juntos, a tribo toda mudava-se para outro sítio, mas largar uma cidade, e principalmente uma cidade como Meca, e tendo em conta que eram pessoas de elite, e mudarem para a Abissínia só para proteger a sua fé, era algo muito grande. E não é ao calhas que essas esposas, essas mulheres, acabariam por casar-se com o profeta, porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, via nelas uma grande piedade e um grande sentido de maturidade. Então, ela também imigrou-se com o seu marido, Abu Salama, e mais tarde imigrou-se para Medina. Aliás, dizem que Salama foi a primeira mulher a emigrar para Al-Madina. Medina, como sabem, todo o mundo tinha que se emigrar a um certo ponto, como eu já contei na história. Todos os muçulmanos tinham que emigrar para Al-Madina, e a primeira pessoa a chegar lá acaba por ser, a primeira mulher a chegar lá acaba por ser Salama radiyallahu anha. O marido Abu Salama esteve presente na batalha de Uhud, neste ano 3, ficou ferido e, devido aos ferimentos, alguns meses mais tarde, acabaria por falecer. Na fase terminal, no leito da morte, a mulher, Salama, conforta-o dizendo que eu ouvi dizer, não é um hadith, provavelmente ela deve estar a lembrar-se de uma história do passado, que uma mulher, que se um homem morre e vai para o paraíso, como é o caso dele, inshallah, a mulher, se ficar solteira, ela irá morrer e irá encontrar-se com ele no paraíso. E ao contrário também. Portanto, ela de uma certa maneira estava a dar a entender ao marido que, se morreres, não te preocupes, eu não vou casar. Mas Abu Salama, radiyallahu anhu, diz que não. Ele diz a ela que eu quero que tu prometas-me que depois de eu morrer, eu quero que tu cases, e eu peço a Deus que seja um homem melhor do que eu e que trate de ti melhor do que eu. Eles amavam muito um ao outro e eles eram um casal praticamente exemplo da época. O Salama diz que quando meu marido morreu, eu lembrei-me de uma coisa que ele me tinha ensinado. Ela diz que eu lembro-me quando meu marido uma vez disse que ouviu o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizer que quando acontece uma calamidade na vida de alguém, e naquele momento em que ele ouve a notícia da calamidade, se a pessoa disser inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, e dizer Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, que nós somos de Deus e para Deus retornaremos, ou Allah dá-me recompensa por este problema que agora eu tive e dá-me algo melhor em troca. O hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que quem reza isso naquele momento certo, Deus, inshallah, irá lhe dar algo melhor e lhe irá recompensar. Então, o Salama diz que naquele momento eu fiz esta reza, e quando eu fiz essa reza eu tentava pensar para mim própria que quem será melhor do que o meu próprio marido. Dizem que depois ela fez a sua viuvez, o período de viuvez,
E a primeira proposta que ela recebe de casamento era de Abu Bakr radiallahu anhu, mas ela recusa. Mais tarde, passado uma semana ou duas, o próprio profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam vai à casa dela e faz a proposta de casamento da parte dele. E ela, filha de um grande chefe quraishita, uma mulher muito instruída, muito bela ao mesmo tempo, muito sábia também, responde ao profeta que não há mulher nenhuma que iria lhe rejeitar, mas eu tenho 3 grandes problemas aqui. O primeiro problema é que eu sou uma mulher ciumenta. Você tem várias esposas agora, eu não sei se vou aguentar com a minha maneira de ser, porque eu estou habituado a sempre a ter só um marido, e eu preocupo-me que se porventura eu possa ter uma atitude má consigo que lhe pode desagradar e desagradar a Deus. 2, eu sou uma mulher já de 35 para cima, portanto já não vou para jovem, eu posso um dia ficar velha e depois. E número 3, eu tenho 4 filhos comigo e, portanto, não sei, com o primeiro casamento, o que vai acontecer. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sabiamente falou com ela e disse, olha, sobre a tua ciumeira, eu vou fazer dua para Allah te ajudar, porque isso é normal as mulheres não gostarem das outras mulheres e tudo mais. Naquela época, conforme já vos expliquei, o casamento era uma coisa básica, necessária para a época, como hoje em dia poderá também haver alguns casos desses, mas até eles naquela época levavam a sério o casamento, porque o casamento permitia a constituição de família e afastava do pior erro e do pior pecado que pode existir, que é portanto, o adultério. E então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, olha, não te preocupes, eu realmente vou fazer dua para as coisas correrem bem para ti. Número 2, sobre a tua idade, bom, ele numa forma cómica diz que eu também tenho o mesmo problema, também já não estou novo, portanto eu também estou velho, portanto não tens de preocupar com isso. E no fim, a tua família é a minha família, eu irei tomar conta deles. Eles casam-se no ano 4, provavelmente no mês 10. Ela foi muito importante na vida do profeta, ela foi uma pessoa muito pragmática, dava muitos bons conselhos ao profeta, como por exemplo no Tratado de Hudaybiyah, quando o profeta fecha um acordo com os Quraishitas, mais tarde iremos falar sobre isso. E todo mundo começou a chatear o profeta, como é que é, porque é que é isso, o profeta não sabia como explicar às pessoas, porque ele tinha feito um tratado, mas esse tratado agora não era compreensível, o Messalama radiallahu anhu simplesmente só diz que você não tem que preocupar-se com isso, você não tem que se preocupar com isso, você simplesmente tem que cortar o seu cabelo e não tem que dar explicações a essas pessoas todas agora. Portanto, ela era uma pessoa muito pragmática, não ajudava a resolver problemas e conhecia como gerir situações políticas. Ela falece no ano 59, portanto, provavelmente uma das últimas esposas a falecer. Abu Huraira, radiallahu anhu, fez o janaza, fez o funeral dela. Em 7º lugar, no final do ano 4, nós iremos falar sobre a próxima esposa, que ela vai casar no ano 4, naturalmente que nós, na história, estamos no ano 4, portanto, no final do ano 4 nós iremos falar também sobre esse casamento, vem a vez de Zainab bint Jahsh. E é um casamento que foi importante, mas é um casamento que precisa de algum trabalho e de algum detalhe, porque infelizmente houve muitas pessoas que pegaram neste casamento e de uma certa maneira, tal como da Aisha, estragaram e inventaram uma série de barbaridades e mentiras, mas isso será no ano 4, inshallah iremos falar sobre isso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.